queridas irmãs e irmãos, e as rosas floresçam em vossa vida. Prosseguimos então com esse estudo da astrodiagnose, no ponto onde paramos para favorecer o processo de recordação de um encontro para o outro, de um mês para o outro. O exercício de retrospecção é um fortalecimento de primeira linha. Da mesma forma que podemos fortalecer a musculatura na academia, todos os dias a prática silenciosa desse exercício, né, favorece muito esse lembrar. Pode ser. Mas como sempre a gente inicia, é interessante observar em que momento que nós nos encontramos agora. Tem alguma coisa que chama atenção nesse posicionamento do mapa para vocês? Está tudo no Tudo está para cima, né? O que favorece a visão de quem escuta, de quem conversa, porque os assuntos e a compreensão tendem a se tornar mais claros. Né? O que mais? Tem um grande T aí, né? Que a gente chama que é essa oposição Urano-Júpiter e uma quadratura em cima de Plutão em ambos, né? Que na verdade não só Plutão, acho que Lua também acho que está, né? Tá. Esse é um aspecto bem desafiador, né? Por outro lado, esse grande T, que foi muito bem observado, é um aspecto desafiador, mas muito produtivo nesse momento. Por quê? Porque exatamente a região do T em que está vazia, que é a região de Câncer, tem o seu regente exatamente no meio do céu. Então é um grande T que quase curta o circuito, o meio do céu com o fundo do céu. O que de alguma forma nos autoriza a fazer esse processo de religação daquilo que está embaixo com aquilo que está em cima, com mais facilidade, ou pelo menos com as forças do ponto de vista cósmico, favorecendo o entendimento e as palavras de quem usa falar nesse momento. Então é um momento oportuno de troca e de compreensão. O que mais? Casa 8 lotada. Casa 8 lotada. Ou seja, o processo de transformação está acelerado. Não sei se vocês perceberam, mas sempre que a gente vem na astrologia, o Sol passa pela casa 8, porque ele o faz das 2 às 4 da tarde. Na verdade, por mais que hoje seja 5, na verdade é 4, por uma deformação causada pelo horário de verão. Então o Sol habita a casa 8 nesse período. Então todo encontro astrológico tem esse campo informacional de transformação, renovação. É muito interessante a gente meditar a respeito, quando a gente pensa em transformação e reforma, e associa isso à casa 8 ao signo de Escorpião, porque é um signo fixo, é um signo que geralmente a gente retém, é um signo que prende. Então esse exercício de transformação é quase que um exercício que somos convidados a uma automortificação, ou transformação sacrificial. Então o exercício de estar aqui é um ato sacrificial. Sacrificial, e o que a gente pode oferecer como sacrifício? A gente sempre visita os lugares onde a gente vai aprender ou discutir alguma coisa em grupo a partir das nossas perspectivas. E a gente tenta sempre aumentar o nosso conhecimento baseado nos conhecimentos que a gente já tem. A gente constrói o conhecimento como a gente constrói uma casa. Então eu aprendi a aprender assim, então eu continuo aprendendo a aprender assim. A casa 8 e o Sol na casa 8 nos convida a reaprender o modo como a gente aprende. Que não é um modo de colocar tijolo sobre tijolo, senão a gente corre o risco daqueles que já leram ou estão acompanhando os estudos do Anônimo, né? Que estuda os 22 arcanos maiores do tarô, que é o risco de entrar em relação errada ou errônea com aquela carta, que é a carta da torre, que é a carta e o risco de toda pessoa que adquire conhecimento e tenta simplesmente empilhar conhecimentos da mesma forma como se constrói uma biblioteca em casa. É um risco de se achar que está sabendo cada vez mais, mas no fundo está sabendo cada vez menos. Porque juntar informação não é aumentar conhecimento. Aumentar conhecimento é mudar a minha relação no modo como eu aprendo. De forma que eu não pego o conhecimento que está fora e coloco dentro da minha memória. Senão eu estabeleço uma relação viva com aquilo que me oferece a possibilidade de conhecer. Então o método científico hoje o que ele faz? Ele observa, discerne, pesa e quantifica. O que eu estou convidando a gente a fazer? É desconstruir. É um olhar que Goethe propunha. Um olhar o quê?
Goethe propunha esse olhar. Goethe. Johann Goethe. O que ele propôs? Ele propunha que depois do processo de intelectualização, nesse adquirido conhecimento, que fosse vivenciado um processo de ideação. Porque quando intelectualizamos, o conhecimento continua fora da gente. Medimos, pesamos, discernimos, aprendemos algo sobre aquilo e nomeamos. E temos a impressão de que sabemos algo sobre aquilo. No entanto, aquilo continua fora e eu continuo aqui. Só quando essa relação viva de meditação, de vivência daquilo que está fora, for trazido para dentro, e essa ideia for incorporada de uma forma viva, ou seja, não é um simples conceito intelectual, mas um conceito vivo, e que conforme eu vou vivendo, esse conceito vai se transformando, é que o conhecimento, de fato, ele pode ousar se apropriar de um pouco mais de informação. Mas confundir conhecimento com mais informação é um risco que a gente corre. Aí é uma acumulação. Isso, uma forma de acumular. É um acumulador de conhecimento. E às vezes fala as coisas sem sensibilidade, né? Sem sentir. Acumular conhecimento é como fizemos na última prática aqui, no último domingo, né, no encontro de saúde que a gente faz aqui, da pessoa que simplesmente inspira o ar e continua inspirando, né? O que acontece uma hora? Tem que soltar, não tem? Da mesma forma, a pessoa que expira e continua expirando, o que acontece? Vai ter que puxar, não tem? Então, a menos que a gente aprenda essa respiração, de entrar em relação e soltar, essa relação viva, né, de trazer algo para dentro e soltar algo novo para fora, enquanto a gente não aprender essa relação viva do saber, enquanto conhecer o sabor e não simplesmente a superfície, fica difícil. E essa dificuldade diz respeito à dificuldade do exercício da hierarquia de Escorpião, que é uma hierarquia que convida a essa transformação. E é comum que quando a gente tem o Escorpião no mapa de certa forma afligido, a gente tem uma dificuldade em soltar, em perdoar, em deixar passar. Escorpião tem uma memória longa e não é bom pisar no rabo do Escorpião, porque ele não esquece, e a gente também não esquece principalmente. Então ter esse Escorpião bem sanado no nosso mapa é fundamental para que todas as instâncias do nosso corpo fluam, desde o sangue, até as nossas emoções, até a respiração do nosso sono, do dormir e acordar. Uma hierarquia de Escorpião mal trabalhada é uma hierarquia que dá um trabalho muito grande do ponto de vista da saúde. E de fato, a gente sabe aqui que por trás de cada hierarquia, a gente não tem simplesmente um símbolo. Quando eu falo hierarquia de Escorpião, a gente tem seres operando. E de acordo com o conhecimento que temos pela filosofia Rosa Cruz, os seres que estão por trás da hierarquia do Escorpião são aqueles que são responsáveis absolutamente por todo o processo evolutivo da humanidade presente. São os senhores da forma. São seres fundamentais de que a gente tenha a excelência no comportamento, para estabelecer esse fluxo. E uma outra coisa interessante, finalmente, é o fato de estamos começando aqui com áreas e cada signo está responsável pela sua própria casa. Isso de alguma forma dá uma sensação de alinhamento em que cada um de nós, com o seu sol, vai estar preenchendo esse momento com a sua vibração única e pessoal. Então quem é Gêmeos pode falar, mas vai falar de uma outra perspectiva, com mais facilidade de ser compreendido, com mais fluidez. E assim por diante, cada signo pode oferecer de sua força. Cada sol vai estar fortalecendo a troca e o diálogo. Então, um momento especial, né? Um momento especial de troca, um momento especial de autopercepção e, eventualmente, um momento especial para entrar em relação com o nosso potencial maior de saúde. Ricardo, você falou de transformar o conhecimento que vem de fora em algo vivo dentro de nós, foi isso? Se você pudesse hierarquizar essas três palavras, amizade, diálogo e estudo, quem ocuparia a posição mais elevada? Diálogo. O diálogo.
diálogo é a marca maior do exercício da alteridade. Poderia ser a sabedoria também? A sabedoria e a hierarquia imediatamente acima de Escorpião, que são os senhores da sabedoria, sem dúvida é algo que nós almejamos. Mas como sabemos que a sabedoria dos homens é loucura aos olhos de Deus, e a sabedoria de Deus é loucura aos olhos do homem, eu não sei se sabemos o que de fato é sabedoria. Então, quando a gente fala, a gente corre um risco de entender conceitualmente e racionalmente algo, mas de fato não está próximo do que ele realmente significa. Só com a digestão realmente verdadeira desse conhecimento, dessa intelectualidade, que vai começar a entrar aí nos portais da sabedoria. Sim, mas a intelectualidade é um risco, porque a sabedoria para as hierarquias acima da nossa diz respeito ao sacrifício, que é tudo que a gente não quer fazer. Então, que sabedoria é essa que eu me sacrifico pelo outro? Que sabedoria é essa que eu lavo os pés do outro? Então, é uma sabedoria que a gente não está operando, especialmente no nosso país, cujo mantra dominante é gosto de levar vantagem em tudo, certo? Não, certo. Então, esse risco de entender o que é ser sábio, o que é ser astuto, é algo que a gente ainda não escapou. Sabedoria e astúcia estão muito próximos, né, de todo esse processo. Então, só quando nós conseguimos repatriar os recursos que de fato sejam dignos de serem repatriados, e a gente entre de novo em contato com a nobreza do caráter para a qual nós fomos prometidos, talvez então a gente consiga saber o que a gente fala quando a gente diz sabedoria. Senão sabedoria vai continuar sendo se dar bem. A gente fala sabedoria, mas pensa em astúcia. É um risco. É o jogo da evolução. Da evolução darwiniana ou da evolução, da grande evolução? A evolução do ser. Entendeu? Concluímos aquilo que a gente estava. Você tinha elevado o diálogo acima da amizade, em termos de importância. Interessante. É que o diálogo ele é o arquétipo da relação Ares-Libra. Ele é o arquétipo da possibilidade de se abrir para qualquer coisa que não seja eu mesmo. Existe um regozijo na amizade. E o diálogo não necessariamente ele é agradável. Então ele não inclui só aquilo que é bom. Eventualmente ele vai se aventurar em regiões que são arriscadas de caminhar. Pode comprometer até a amizade. Pode. E não quer dizer que não haja um amor, né? Porque geralmente a amizade se quebra pelo mau entendimento de uma das partes. E às vezes uma parte que está mal desenvolvida, em algum momento se descuida, ela pode perder a outra ponta da linha. Então o diálogo, eu acho que ele é um movimento sustentado do interesse pelo outro, do que o outro pode te oferecer. E a disponibilidade que eu tenho para oferecer ao outro. Então é o diálogo, a amizade. E a terceira instância qual era? É estudo. O estudo. Tem um risco também aí em confundir o estudo com a sabedoria. Né? Porque a sabedoria, ela... Mas a sabedoria é mais natural, vamos dizer, ela vem junto com a natureza. O estudo, ele é provocado. Eu acho que a sabedoria já vem. Ela já vem. Ela já está aí. Mas mais do que falar dela, vamos fazer uma aproximação etimológica, enquanto sapere, sabor. Sabedoria é um conhecer o sabor. E às vezes esse conhecer o sabor, ele é intransmissível. Porque quando você aprende o gosto ou o sabor da berinjela, é difícil ensinar para a criança, né? O que é o sabor da berinjela, a menos que ela saboreie. Não tem como ensinar o sabor. Então, a sabedoria é uma vivência incorporada dentro do seu ser, que uma vez incorporada, se transforma em algo que você irradia, onde quer que você esteja. Ela não é um conhecimento que você adquiriu pelo estudo, mas o estudo pode favorecer um interesse para que você entre em relação com situações que te tornem mais sábio. Também acho. Mas pode fazer do contrário também. Pode, porque hoje a forma como a gente estuda
movimenta muito o nosso exercício mental, né? A gente não estuda cardiacamente. Aliás, se você falar em estudar com o coração, a maior parte das pessoas não vai compreender o que você está falando. A não ser que seja um cardiologista. Ou um cardiosofista, né? Então a gente tem aqui esses dois irmãos que a gente deve eterna gratidão pelo risco que eles correm na medida em que eles criam um corpo de conhecimento para que outras pessoas se inspirem, se encontrem, tenham como referência. E que, do ponto de vista da astrodiagnose, o trabalho que eles fazem é realmente muito especial. Porque, por mais que se busque um conhecimento astrológico em diversas linhas, a partir de outros autores, a forma como é apresentada a dinâmica da astrologia por esses seres é de uma generosidade, enquanto possibilidade de cada um se emancipar quando entra em contato com o conhecimento, que é sem igual. É muito especial o que eles oferecem para a gente. Então, eles são a base do nosso estudo de astrodiagnose, que tem muito a ver com a questão de como manter e sustentar a saúde. Eu gosto sempre de lembrar esse cuidado que Max Heinemann nos faz ter em termos da compreensão do renascimento. Max Heinemann era muito afeito a falar em renascimento, não em reencarnação. Porque ele ensinava e compreendia que não necessariamente nasceremos na carne e que a gente deve estar preparado para isso, para nascer num corpo além desse que a gente habita hoje, um corpo de carne. Quem sabe nascer no corpo vital? É para isso que a gente tem que se preparar. E é perceber termos dessa natureza que nos estimula a fortalecer esse corpo vital. Que é a base da astrodiagnose, que é a manutenção da saúde, a promoção da saúde. A partir do quê? A partir de conhecer os compromissos que assumimos dentro desse momento existencial. A partir do momento que eu entrei aqui na vida, a partir do momento que eu respirei pela primeira vez. Então, lembrando da passagem, o mapa da Augusto Costa, ascendente Leão, lua nova em Aquário, Júpiter em Sagitário na 5, é a marca de quem pode criar com sabedoria, porque a casa 5 é a casa de criação. Max Heinemann, lua nova em Leão, exatamente oposto ao da Augusta. Júpiter em Sagitário na 5, retrógrado, a marca de quem pode criar com sabedoria, com algum porém, que eventualmente o encontro com Augusta Foz autoriza o casamento e a criação conjunta. Dá para botar um mapa para Augusta só rapidamente? Ela é mais desafiadora do que o Max Heinemann, né? Ela assumiu um compromisso de impecabilidade. Caramba, você vê assim? Que lindo, cara. Saturno dela está em Libra? Saturno e Escorpião conjunção com o Novo Norte. Interessante, hein? Olha que loucura. E na casa 4, com a própria família humana. Ela podia trazer isso para a família dela e se responsabilizar pelos pais quando ficassem mais velhos ou por toda a gama de familiares. Se você não eleva isso para uma vibração de família humana, você vai ficar com a vibração da sua própria família. Mas a casa 4, Que não há problema nenhum. a casa 4 pode ser uma família humana também? Casa 4 é a hereditariedade. E se você vive uma vida autocentrada, ela vai ser sua família. Se você vive uma vida, uma percepção alargada, você vai perceber que não tem sentido achar que a sua família são seus pais, sua mãe, seu pai. Você percebe que você vem de uma história que é a história da humanidade. Então a sua família é a família humana.
Não tem nenhum problema se você acha que a sua família é a sua família, ou é a família humana. Mas perceba que o mapa ele não te restringe. Você só precisa cuidar, quando você vê a casa 4 como casa da família, da melhor leitura que você pode fazer. É que eu achei que a família humana fosse a 11. Aquários são os amigos. Que não deixa de ser uma família. Não deixa de ser uma família, mas você transcende a dinâmica familiar humana, que é canceriana na casa 4, para o que seja o sentido de ser amigo da casa 1. Porque você não precisa ser amigo só daqueles que pertencem à sua família humana. Você pode guardar relação com seres que estão além da sua própria família humana, seres de outras hierarquias. A dimensão em que Aquário pode nos remeter, eu acho que a gente ainda não tem noção para conceber o que é. Lembrando que Aquário tem relação também com o nosso corpo etérico. Corpo físico, peixes, corpo etérico, Aquário. Corpo de desejos, Capricórnio. João, é interessante. A Ana queria falar. Ana queria falar. Só lembrar que o Cristo falou quem é a minha família? Meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, talvez isso nos eu acho que é uma referência boa. Né? E tem uma questão de seriedade aí. Por quê? Porque se você pega o Cristo, que a gente sabe que é um ser relacionado à hierarquia do campo arcangélico, é um arcanjo, você sabe que o veículo mais denso desse arcanjo, assim como o nosso é o corpo físico, o veículo mais denso dele é o corpo de desejos. Então ele está falando de uma família em outro campo de percepção, muito mais ampliado que o nosso. Porque em cada um desses corpos a gente está em relação com seres de diversas naturezas. Fala, já foi. É muito interessante para o pessoal perceber que quando nós estamos tratando de uma astrologia num plano mais espiritual, os conceitos tradicionais eles devem ser colocados no mínimo entre parênteses, entre aspas. Por exemplo, se eu pegasse o mapa da Augusta, né? Ela viesse para mim e falasse, olha, Oswaldo, eu estou querendo casar, o que você acha? Você tem Sol quadrado do Saturno na 4, projeção cabeça, a Lua também. Você vai ser infeliz e além disso vai ficar viúva logo. Né? Eu ia acertar não ficar viúva, mas ia errar não ser infeliz. Né? Então, você vê, o que a gente entende por matrimônio também é muito infantil. É muito infantil. É a pergunta que os fariseus fazem para Jesus. Puxa, mas a mulher casou e separou com o outro, casou e separou porque foram morrendo. No céu, com quem ela vai ficar? A gente tem uma noção de matrimônio dessa qualidade. Fala. Deixa eu ver se eu entendi bem, queria só voltar uma questão. Você falou corpo físico, peixes, corpo etérico, aquário, e capricórnio, corpo de desejo? Isso. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, por favor? Uma das hierarquias do zodiacal está ligado a uma hierarquia espiritual. Se você olhar, a humanidade está relacionada ao signo de peixes. O nosso veículo mais baixo é o corpo físico. Ao signo de Aquário está relacionado à hierarquia dos anjos, cujo veículo mais baixo é o corpo etérico. Ao signo de Capricórnio está ligado à hierarquia dos arcanjos, cujo corpo mais denso é o corpo dos desejos. Da mesma forma, é possível a gente olhar para isso dentro da nossa Constituição, porque cada uma das hierarquias comunga conosco nesses corpos. E dependendo da qualidade do nosso caráter, você vai comungar com uma certa qualidade de seres de cada uma dessas hierarquias também. Por isso que trabalhar o caráter é importante.
Porque da mesma forma que a gente faz acordos aqui, a gente faz acordos acolá. E muitas vezes fazemos certos acordos acolá, se o nosso caráter não estiver devidamente polido, vai nos colocar em situações estranhas, porque as nossas convicções também vão ter a qualidade dos acordos que estamos fazendo acolá. Até o ponto em que a gente acha que está pensando coisas, realizando coisas, mas não somos mais nós que estamos fazendo. Nós estamos sendo pensados, desejados através. Não é estranho isso? Então é algo para se pensar. Por isso que esse processo de purificação dos corpos é importante. A purificação dos corpos está ligada ao caráter que você falou? Eu entendo que a purificação dos corpos tem a ver com o processo de elevação da qualidade do caráter. Eu entendo. Purificar o caráter é uma forma de alimentação também. A gente precisa começar isso primariamente mudando a alimentação física. Posteriormente, mudando a alimentação daquilo que a gente ingere a partir dos outros sentidos. O que eu assisto? Ler, estudar com tudo. Qual é o lugar que eu me permito estar? Que tipo de amizades eu me permito? Como eu me posiciono num ambiente desarmonioso? Eu polarizo junto? Eu sou um agente que harmoniza? Então tudo isso vai além de uma alimentação física para uma alimentação anímica. E da mesma forma que existe uma digestão física, os outros corpos também estão digerindo nossa forma de pensar, nossa forma de ser. E essa digestão fortalece também os outros corpos para que as nossas escolhas progressivamente sejam de qualidade melhor. São outras digestões. É isso que se dá de uma forma sutil, né? A gente faz isso e não percebe que está fazendo. Automaticamente, por exemplo, a gente não liga a televisão porque não quer aquele barulho, aquela informação. Por isso é importante ver qual é o momento que a gente fica muito reativo. Quando alguma coisa nos incomoda muito. Observar esses momentos de incômodo. Por que eu estou reagindo assim? O que em mim gera isso? Né? Respira. Né? Pensa a respeito. Né? Nossa respiração é muito superficial. Né? Deixa entrar. Uma coisa também importante que se vê, né, no estudo da astrologia, que também é muito pessoal, depende, né, de cada um, aí a gente está no mapa de uma pessoa de um baita calibre espiritual, né? Então, a forma de se conectar, né, de analisar o mapa desse muda, né? Então, existe aquela informação que a gente vai trabalhar em termos cognitivos, né, na parte mercurial, na parte intelectual, e vai ter aquela parte cognitiva mais do ponto de vista anímico, né? Que aí, acho que cada um vai trabalhar isso dentro da sua prática espiritualista. Eu estou comentando isso. O irmão Zóio estava comentando, né? Do ponto de vista mundano, super desfavorável na parte de casal, no caso. Mas você percebe que é um ego que falou, não, eu vou quitar, se não à vista, pelo menos, as maiores parcelas possíveis dos débitos interiores que eu tenho nessa encarnação. Eu tenho condição para isso e vou fazer. Você sente isso, é claro no mapa, né? Só que assim, não é que a atenção não existe, a atenção ela tem, né? Se a gente puxar o histórico de como foi a vida da Augusta, não só quando ela estava traumatizada, mas pós-mortem, foi pauleira, né? Mas mesmo assim ela, aí sim, não continuou dentro do que você comentou, da impecabilidade. Mas a gente não sabe os efeitos, né, em termos de turbulência, né? Que esse ego passou para suportar isso, né? Nessa linha que está falando também, né, do calibre espiritual, você vê que ela tem conjunção da Lua com o Sol, fazendo oposição à personalidade dela, né? Então, apesar dela ter uma personalidade em Leão, que é uma personalidade difícil você ter uma oitava superior da personalidade de Leão. Só é delicado a gente ver isso como uma oposição à personalidade e não olhar para a possibilidade de, olha, o regente dessa personalidade se colocou a serviço do outro.
Então é como se ela se oferecesse ao sacrifício, sabe? Ela Sim, aceitasse. É nesse sentido que eu estou falando, é como se a alma e o espírito dela não se submetessem à personalidade. Agora, eu concordo com o que você falou, Lê, mas tem um pequeno risco quando a gente fala de uma pessoa que tem um baita calibre espiritual, que é um risco que a gente corre aqui no estado que a gente se encontra atualmente e como a nossa mente funciona em termos comparativos. E esse risco é sanado na parábola dos talentos. Porque quando o Senhor dá 1 para 1, 5 para o outro e 10 para o outro, não significa que o que ganhou 10 seja melhor do que tem 1. Cada um daqueles tem o seu melhor. Essa hierarquização de quem tem mais, quem tem menos, quem é melhor, quem é pior, é um risco. Porque você veja, essa vida também é um risco. Com todo esse recurso que ela nasce, ela tem um risco enorme aí disso não acontecer. Cada um recebe o fardo da intensidade que consegue. Então, estamos todos na mesma. Então, só que se ela consegue, todos nós conseguimos. Prova maior é que estamos aqui aprendendo a partir do que ela deixou. Então, o fato dela ter conseguido é como se nós tivéssemos conseguido. Só isso, Não, e tem quadratura, olha o mercúrio dela em mau aspecto também. Por isso que precisamos ler o livro De Alma para Alma, de Roden, aonde ele fala aquela passagem sobre os triunfos alheios. E que ele fala como é difícil suportar as derrotas pessoais, mas como é dificílimo suportar os triunfos alheios. Alegrar-se no triunfo alheio, encontrar alguém que tem uma envergadura superior a nossa, poder auxiliá-lo, é uma oportunidade sem igual. Encontrar alguém que tem mais que eu qualquer coisa e me colocar a serviço, me alegrar pelo que o outro tem. Claro que você é uma exceção, Paulo. Eu estava profundamente incomodado. Você já falou de bem de mim o suficiente? Já. Essa questão do outro, João, que eu acho linda nós meditarmos, mas você pode ter algumas indicações do seu Marte. Vamos supor que seu Marte seja muito bom no seu Marte. Isso vai indicar que você gosta muito de você. O que é bom, não é? Se você não tem amor próprio, como você pode ser julgado? Já é bom. Se você tem a Vênus bem colocada, bem aspectada, significa que você gosta muito do outro e gosta de ver o outro feliz. Então, é bom examinar esses planetas para ver até que ponto você gosta mais de si e menos do outro, ou vice-versa. E buscar um equilíbrio nisso. Porque tem pessoas também que fazem tudo pelo outro e acabam morrendo de fome, porque esquecem de comer. Então, eu acho que precisa ter um equilíbrio. Claro que precisa ter equilíbrio. E o livro que conta isso maravilhosamente é a segunda história que está no livro Espelho no Espelho, de Michael Ende. Quando aquela pessoa precisa, de alguma forma, cumprir com uma atividade cotidiana e chegar no barco. Sair do labirinto, né? Não é esse? Não, ele está na cidade, o pai dele dá uma missão que ele teria que fazer para chegar no barco. E ele começa a ajudar as pessoas e ele se atrasa na hora dele chegar. Todo mundo vai grudando no manto dele. Todo mundo vai grudando no manto dele e o peso dele vai ficando cada vez mais Isso aí parece insuportável. a Calvin. Isso. É como se você começasse a ficar preso nas suas próprias carências. O que acontece? Você deixa de prestar atenção na sua direção e você para, você é freado pelo outro. Tem muito mais coisa, mas a gente pode deixar isso para a nossa próxima ponto. Mas a preciosidade que esses dois autores deixaram para a gente é a respeito à cura Rosa Cruz e como a astrodiagnose pode ser uma das pontas, uma das ferramentas para que o processo de cura seja efetivamente alcançado. E existe dentro da fraternidade esse departamento de cura.
e no final do livro Osteodiagnose, conforme a sugestão inicial do autor, na introdução, que geralmente é uma parte que a gente pula, ele sugere que nós comecemos a ler o livro pelas últimas páginas, onde se fala a respeito do que é esse departamento de cura e de como deveria ser a nossa atitude frente aos conhecimentos adquiridos, antes de simplesmente interpretá-los e intelectualizá-los. Ele nos ensina atitudes que nós devemos ter para que nós alcancemos uma saúde plena. Então, os capítulos que ele trata nesse final do livro são: como os Rosacruzes curam os doentes, o que são irmãos maiores e auxiliares invisíveis. Uma vida pura é necessária para a cura. O que é a força curadora? Quais são as causas da enfermidade? O direito à saúde. Violação das leis da saúde. O que é a cura espiritual? E uma boa alimentação é uma medicina natural. Sem esses preceitos, sem essa leitura, a astrologia não te tira do lugar. A astrologia é um recurso que, alinhado com compromissos pessoais, vai abrir os nossos olhos progressivamente os compromissos que nós assumimos, e na medida em que falhamos, mostra as partes do corpo mais vulneráveis ao princípio do processo de adoecimento. Você conhece pessoas, deve conhecer, que ficaram presas no seu próprio mapa? Opa! Várias. Acho que a pergunta é o contrário, né? Você conhece alguém que se libertou do próprio mapa? É que eu acho que ele pergunta no grau extremo, né? Porque eu consigo visualizar, como eu trabalhei em instituições que tem pessoas assim, Sim. com deficiências profundas, Tá. paralíticas mesmo, com alto grau de dependência do outro, e assim, respeitosamente pedir a autorização de olhar para esses horários desses seres, a gente vê nitidamente como o grau de encarceramento desses seres é supremo, né? A gente vê as marcas fortes do mapa. E você também conhece pessoas que estudaram astrologia, olharam o seu mapa e não andaram quase que uma vida? Espelho, espelho meu. Existe alguém no mundo mais belo que eu? Está falando para mim? Sempre que a gente usar o mapa como espelho, a gente corre o risco do que o Oswaldo falou. O risco do espelho. O mapa ele é destinado a se transformar numa lente corretiva. Enquanto ele for espelho, ele é um objeto de masturbação. Talvez a masturbação seja importante até um certo ponto de vida, mas quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que algumas coisas não são tão interessantes. Então eu deixo de olhar o mapa para gostar de mim ou para me lamber e passo a usar o mapa para me corrigir. Porque o mapa, quando ele é usado como uma lente corretiva, ele tira esse risco da gente não se mover uma vírgula. Principalmente quando o nosso mapa é aparentemente muito favorável. Porque é muito agradável ver aqueles recursos. Mas mesmo quando o nosso mapa é desgraçado, existe o risco do espelho, espelho meu. Porque a pessoa fala, bom, também olha aqui o meu Marte como é. Minha vida só podia ser assim. Isso é espelho também é assim. Faz essa quadratura toda. A lente é o exercício da pessoa que tratou a sua deficiência com coragem de olhar para ela e transformá-la. Ele estudou qual é a casa que estava Escorpião. E ela começou a exercitar a musculatura espiritual progressivamente para gerar mudanças naquela casa primeiro. Porque o Sol ele não brilha sempre. O Sol é uma estrela, assim como todas as outras, que acende. O Sol acende. Sempre que a gente tem uma deficiência operacional, é importante conhecer que tipo de deficiência é essa e qual é a relação que ela tem com alguma das qualidades
zodiacais e começar o exercício em cima daquilo. Por exemplo, O que você sugeriria para nós, irmãos mortais, que não estão ainda na estatura de anjo, que nem você, para olhar no mapa e realmente tomar um chá de Simancol e não ficar se auto-enganando com o próprio mapa? O que você sugere? Você já sugeriu começar no escorpião. Mas tem alguma coisa mais de cursinho, assim, didática para a gente para você aprender a ser sincero com você mesmo? Casa 7 é uma preciosidade, porque a casa 7 é aquilo que está mais distante de mim, enquanto o exercício egoístico da personalidade. Todo movimento que eu puder gerar na direção da casa 7, ele gera uma mágica na nossa vida. Se eu puder gerar uma conjunção da casa 1 com a casa 7, tudo que é dificuldade some. Porque a gente deixa de viver como um ser separado. É todo exercício do que Martin Buber propõe. Você viu no caso da Augusta, como você falou, o regente do ascendente estava na 7. Ela fez à vista isso. Ela fez isso à vista. Então, gerar um curto-circuito entre a casa 1 e 7, curto-circuito por quê? Fazer com que os regentes das duas casas conversem. Impulsionar o seu regente do ascendente a algum movimento de casa 7. Então você poderia dizer que a nossa salvação é o outro. Não me olhe assim. Nós somos a raça humana. A noção de separatividade que a gente tem aqui é muito absurda. Não existe o outro. O outro é você. É que a gente está tão separado, quando a gente sair daqui, cada um vai para sua casa, que é muito difícil concluir isso. As nossas conclusões são feitas a partir do que a gente observa com os olhos, escuta com o ouvido, cheira com o nariz, lambe com a boca e sente com a pele. Essas conclusões dão a noção clara de que vocês são uma coisa e eu sou outra. Quando a gente acende a consciência dos demais corpos, o que existe é um processo de comunhão. Quando a gente escuta que numa era vindoura, ter o pensamento que o outro não saiba é inimaginável, porque nossos pensamentos vão ser claros aos outros, é o reflexo disso. Nós somos um com os outros. Nós estamos vivendo uma experiência de separatividade momentânea, de aparência. Então, não é que a salvação está no outro, a salvação está em mim, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas, eu faço parte do outro. Eu e o outro somos um. Quer dizer que a separatividade é construída, né? É construída a partir da percepção do estado atual que a gente se encontra. Tanto que, quando se lê literatura sobre hierarquias acima da nossa, eles são tão aquilo que eles falam ou propagam, que a própria forma deles delata aquilo que eles estão fazendo. Eles não podem mentir. A mentira é uma prerrogativa do exercício da humanidade no estado que a gente se encontra. Um anjo não pode mentir. E não entra nessa que eu sou anjo bom, que os Oswaldo fica falando. Não entrei. Perguntei para a Fernanda. Se você acha que eu sou anjo bom, vai perguntar para a Fernanda. Aí você vai ver. Fica bravo. Então, na direção do que seja uma cura espiritual, essa pergunta é fundamental. Olha aqui. Qual é mais fácil? Estão perdoados os seus pecados? Ou levanta-te e anda? Qual é mais fácil? Isso só é perdoado, está perdoado. É mais fácil esse? Eu acho que é mais fácil. O mais difícil, acho que o levanta-te e anda, né? Porque a pessoa tem que se curar por si própria. Porque não basta curar, né?
Eu acho que o mais importante é ensinar a pessoa a se autocurar. Claro. Porque se ela manter aquele padrão, ela vai estar permanentemente doente. Claro, mas olha o risco que a gente se encontra aqui. A gente entende muitas vezes que nós somos esse corpo. Porque isso aqui é muito real, a gente sente dor, a gente escuta, você está me escutando e pensando no que eu estou falando. Mas a gente não se dá conta ao mesmo tempo que esse corpo é a ponta do iceberg de todo um sistema maior que permite que nós sejamos. E que não depende só de eu mexer a perna ou o pé, mas que depende de uma comunhão com outros seres que emprestaram de si para que nós sejamos. Sim, porque existe um espaço que separa, teoricamente, as pessoas. E o que é espaço? Né? É uma forma que dá a impressão que tudo está separado. Penso assim. Sim. Esse espaço que o João está falando que nos separa, para mim é exatamente o mesmo espaço que o sul. O mesmo espaço, sim. Quanticamente estamos todos unidos, né? Tudo é do mesmo vácuo quântico. Então, nesse momento, o espaço em que estamos agora é o espaço que nos une. Agora, não estou falando em quântico, não entendo disso. Mas esse espaço que aparentemente nos separa é o espaço que nos está unindo. Eu acho que, então, seus pecados estão perdoados, é o escorpião falando. Levanta-te, anda, é o Capricórnio. Sai daqui e vai fazer alguma coisa. Vai ser útil. É isso mesmo. Só que, em cada um dos corpos, o pecado tem uma manifestação diferente. Sim. E o não mover-se, nesse caso, é simplesmente a manifestação do pecado no corpo físico. Você prefere ter o seu corpo físico perdoado ou todos os outros? Você prefere ter um corpo perdoado ou 6 corpos perdoados? O que é mais difícil, perdoar um corpo ou 6 corpos? Eu não sei, eu não acredito no perdão. Eu acredito na superação. Também. Por isso que essa é uma história de fogo. É difícil aceitar a graça, né? Porque quando ele fala os pecados são perdoados, ele está gerando um processo de purificação muito mais profundo e significativo do que o simples fato da pessoa voltar a se mover. Porque a vida, como ela se manifesta em um corpo físico, ela é de uma temporalidade ínfima frente ao tecido que é atemporal, onde os nossos demais veículos já habitam, ainda que embrionariamente. Então, quando um ser nos abre espaço para habitar os demais corpos de uma forma purificada, isso é de uma qualidade muito superior àquela que talvez o médico possa fazer aqui, ortopedista, ou esses protéticos modernos, quando você faz todo esse estudo tecnológico para fazer exoesqueletos. Então, nós podemos perdoar o pecado da carne com o desenvolvimento da tecnologia. A tecnologia e a ciência é bem-vinda nesse sentido. Ela vai perdoar os pecados da carne. Ela vai fazer com que o que seja infértil seja fértil. Ela vai fazer com que o paralítico ande. A ciência hoje é a redentora dos pecados da humanidade. Porque ela busca curar cada vez com mais eficiência o corpo físico. E isso é maravilhoso. Mas e quando chegar um momento em que não seja mais necessário habitar os corpos físicos como esse, e nós não limpamos os demais corpos? Por um descaso grande, a gente se focou tanto em perdoar os pecados da carne, que a gente esqueceu do que seriam esses pecados que não são da carne. Daí não consegue desencarnar. Uma E internação. a coisa pior que isso não existe, ó. Quer dizer, Ou nasce num estado de paralisia de difícil resolução. Por quê?
os corpos suprassensíveis se paralisaram a tal nível que a própria vida não consegue chegar à dimensão manifesta da carne. Então, quando alguém perdoa o pecado, ele faz mais do que estar levantando e andando. Porque os fariseus deram risada de Jesus quando ele perdoou os pecados. Porque para os fariseus, perdoar os pecados não significava nada. Quem é esse cara que perdoa pecado? Para os fariseus, era importante curar o corpo. Porque para eles acreditarem, eles precisam ver. Por isso, então, Jesus olha e fala, bom, então levanta e anda. Então eles assustaram, porque agora os 5 sentidos dele estão vendo algo que seria inconcebível para eles. Então fica essa reflexão, se a gente seria mais beneficiado tendo nossos pecados perdoados ou nosso corpo consertado. Então pessoas que vêm com o corpo bastante prejudicado estariam trabalhando e estão perdoando os seus pecados. Não sei, porque o julgamento humano ele é muito falho, né? Compreender o processo de manifestação e emitir julgamentos dos porquês, nossa, é muito arriscado. É muito Ele está arriscado. muito contaminado, né? É muito arriscado. Somos, no primeiro momento, num diálogo dessa natureza, levados a pensar assim. Mas eu acho que existe um risco de nos equivocarmos em algumas instâncias. É um risco grande. É como se o levanta-te anda fosse a cura do sintoma e o perdão dos pecados a cura da raiz do problema. Isso. Que é como funciona o serviço de cura da paternidade. Eles falam que às vezes até o sintoma pode demorar para desaparecer. Isso. Mas que você está tendo uma cura que ainda não é visível e muito mais profunda, porque você está curando a origem do sintoma, né? É para essa percepção que eu gostaria de desviar o nosso olhar. Olhar para isso. É isso. Sem entender, que a gente vai ficar com a vida demorada, né? Mas o ideal seria que talvez nós não precisássemos tendo que perdoar, né? Claro. Mas O ideal é esse. já que Quando alguém vier perdão, você fala, pô, perdão do quê? perdão do que, né? Se o outro é teu irmão, né? Não teria em tese o que se perdoava, né? Mas entrando na parte do perdão, parece que é uma conexão muito forte na parte de perdão e orgulho, né? Um poderoso solvente, né? O elemento do orgulho nesse processo do perdoar, né? Tanto para quem perdoa, quanto para quem recebe, né? Talvez a entrada, talvez o que sair, tudo isso, né? É a questão do auto-perdão também, né? Então, tanto que o exercício é esse. O exercício primeiro do perdão é fazer a pergunta: o que é mais difícil para mim? Perdoar ou pedir perdão? São duas extremidades que, quando a gente começa a pensar, a gente se apropria demais de como é a nossa natureza. E a gente vê bem como o orgulho se comporta na medida em que nós temos mais facilidade em um ou no outro. Mas é um exercício de reflexão importante, porque perdão e adoecimento, eles têm uma relação íntima. Da mesma forma que o corpo físico circula o sangue, quando você não perdoa algo, você está bloqueando uma circulação em uma outra instância do seu ser. E isso que foi bloqueado na outra instância vai se transmitir para a instância física, lenta e progressivamente, e vai te envenenar. A lei de causa e efeito, ela perdoa? A lei de Causa e efeito, o próprio karma. Uma lei superior anula uma lei inferior. Em direito a gente aprende isso. A lei de causa e efeito não perdoa. É, sim. Ela é uma lei. Mas até que o homem se eleve além dessa lei e a própria causalidade dele opere dentro de algo mais amplificado, ele está condenado a viver sob o jugo dessa lei. Da mesma forma que a gente está condenado a viver sob o jugo desse corpo e não pode ter consciência dos demais veículos. Entendi. Porque a gente não ascendeu a essa possibilidade. Mas você pode usar para contrabalançar a lei de causa e efeito a oração de São Francisco de Assis.
causa e efeito, ela não busca perdoar nada, ela é minha. Então, a gente é que acha que ela não perdoa nada, ela só busca harmonia. Não é... Nenhuma lei perdoa, porque ela é uma lei em si. Então, mas ela também não acusa, ela não acusa e não perdoa, não faz nada. Ele perguntou se perdoa. Ah, Também não acusa. Ela é simplesmente uma lei como a da gravidade. como da gravidade. Ela está atuando. Ela está na sua mão por causa do seu livre-arbítrio. Relativo que você tem, dentro da polaridade, para fazer o bem ou para fazer o mal. Você está na mão dela. E tentar chegar na neutralidade. Porque as próprias leis são seres. Da mesma forma que você tem um braço, a lei pode ser o braço de um outro ser. Sim. E na medida em que a nossa relação com esse ser não é saudável, esse braço pode estar paralisado também, para nos tirar de lá. Claro. A gente tem que abrir mão da nossa compreensão humana de causalidade. Senão, quando você ascende para um sistema de percepção de corpos que não operam como aqui na matéria, pode começar a parecer conversa de louco. Então, hoje a gente reaprende a se soltar do que a gente observa e ser tão óbvio, ou conversar em termos de mecanismos funcionais espirituais, não vai levar a nada. Por exemplo, tem pessoa que acha que a mecânica quântica explica. A pessoa fala que a espiritualidade vai ser explicada quanticamente. A mecânica quântica é um corpo de conhecimento do mundo físico. Físico. Mecânica quântica é mundo físico. É um primeiro passo para poder encontrar um funcionamento intelectual esquizofrênico, onde uma mesma coisa pode ser duas. Descobrir o funcionamento de uma lei quântica é um estímulo para que a gente abra mão do nosso raciocínio elementar de causa e efeito, de perceber que uma coisa pode ser duas. Mas é mundo físico. É uma pequena dica do mundo físico. Então, no próximo encontro, a gente continua daqui, né? Sobre como os Rosa Cruzes curam.